Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. De uma ideia ousada que surpreendeu a família, nasceu um negócio que hoje entrega mais de 20 mil peças por mês, emprega 25 pessoas e transforma alimentos em experiências. Camila Teles, reconhecida como uma das principais vozes na defesa do agro brasileiro, é também uma empreendedora rural de mão cheia, à frente da Hortaria, agroindústria familiar que une inovação, saúde e propósito. Do alface tradicional ao baby leaf gourmet, das folhas frescas às flores comestíveis que enfeitam pratos de chefes renomados. Tudo nasce em um ambiente com tecnologia de ponta, sob estufas cuidadosamente planejadas, que inclusive enfrentaram um dos maiores testes de resiliência. Um vendaval que destruiu parte da estrutura no início deste ano. Foi o tipo de dor que só o campo conhece, mas também a força que só o agro carrega. No bate-papo, a ex-bailarina, que trabalhou em redação de jornal e virou fenômeno das redes sociais, compartilha os bastidores do negócio, fala da gestão familiar, dos desafios de expandir com responsabilidade e de como o agro pode e deve agregar valor para conquistar novos mercados. Uma conversa com quem planta inovação, colhe oportunidades e nunca perdeu a raiz do campo. Camila Teles, minha colega, que bom que deu para a gente conversar, enfim, nesse bate-papo, nesse podcast aqui. Bem-vinda ao podcast do Patrone. Obviamente, eu não faria essa entrevista contigo, essa conversa online, porque a gente tem, graças a Deus, a oportunidade de se encontrar vez ou outra, de nos encontrarmos nos eventos. E aqui é uma oportunidade aqui em Sinop na semana. Seja bem-vindo ao podcast Patrone. Como é que você tá? Patrone, muito feliz de a gente estar conseguindo ter essa conversa. Tô bem, viajando o Brasilzão aí pelo nosso agro. E que bom que a gente consegue se encontrar nesses eventos, né? Eu acho sempre melhor pessoalmente do que online. Pois é, e se tem eventos acontecendo é porque o agro mostra a sua força sempre, mesmo em anos difíceis como esse que a gente está vivenciando, né? Então, assim, os eventos não param, assim como o campo não para, né? Exatamente, e é essa resiliência que a gente quer mostrar cada vez mais, né? O produtor, ele passa por muita dificuldade. Eu venho lá do Rio Grande do Sul, que enfrentou mais uma seca, depois de uma enchente. Antes da enchente tiveram mais 2, 3 secas em algumas regiões. Então, o agro, ele tá sempre passando por algum tipo de desafio diferente. E a gente tem que mostrar essa resiliência que o produtor nunca desiste, né? Tá sempre com um sorriso no rosto aí, participando de eventos, se capacitando, palestras, hoje é casa cheia. Então, faz parte, a gente só precisa mostrar mais isso. Muito bem. Quando eu fiz o convite a você algum tempo atrás para a gente bater esse papo, eu falei, Camila, eu não quero falar muito da sua exposição nas redes sociais, da defesa do agro que você faz. Isso a gente vai falar naturalmente, mas vamos deixar mais adiante. Eu quero falar da Camila Teles, produtora de alface, produtora de hortaliças, de flores comestíveis. Me fala um pouquinho desse empreendimento da Hortaria. Sim. E desse seu lado produtora, né? Do que você conhece de fato da parte técnica? Me conta um pouquinho disso. Depois a gente caminha para outra parte da história que é a mais conhecida por todo mundo. O Patrone sabe que é engraçado porque as pessoas muitas vezes elas não sabem que eu sou produtora rural, né? E é muito bacana eu poder mostrar um pouco esse meu lado, porque eu, mesmo trabalhando com rede social, quando eu tô na fazenda, eu acabo esquecendo de postar. E é uma coisa que eu falo para as pessoas não deixarem de postar, só que aí chega o fim do dia, é aquela correria, é aquela loucura e eu não consigo dar conta de compartilhar tudo e falar com, né, tudo que eu gostaria. Mas ser produtora rural é com certeza um dos meus cargos mais importantes, né? A gente trabalha entre família, então hoje tem meu pai, minha mãe, eu e a minha irmã trabalhando juntos. A gente passou de uma empresa bem pequena, hoje nós temos 25 funcionários, temos a indústria na propriedade rural. Temos 14 estufas. Todo dia é um desafio diferente também, com a questão climática, com precificação. Ser produtor rural não é só produzir, é saber gerir, né? E tem que aprender a gerir pessoas, financeiramente, todas as estruturas possíveis, o marketing, a venda. Então, é um desafio muito maior do que as pessoas imaginam. Mas a Camila, produtora rural, ela está sempre aprendendo, sempre estudando, sempre se dedicando muito, porque a minha origem é lá, né? O meu refúgio é na fazenda. Aonde está localizada a hortaria e como começa a história dela? Ela está localizada em Pejuçara, pertinho de Cruz Alta, que é a cidade onde eu nasci. E a história dela começa com uma ideia maluca que eu tive aí, conversei logo depois de formada. Eu pedi demissão do que eu trabalhava, voltei para casa
e pedi para o meu pai para produzir alface. Ele ainda pensou, nossa, né, tem soja, tem um monte de coisa, vai plantar alface. E aí minha mãe abraçou junto, era uma vontade que ela já tinha também. E a gente começou com uma estufa, né, produzindo alface, rúcula, temperinho verde e morango. E hidroponia e semi-hidroponia. E aí eu criei um grupo no WhatsApp que se chamava Feirinha Online. Então toda semana eu postava o que tinha disponível e aí as pessoas faziam um pedido e a gente entregava diretamente na casa das pessoas. E isso foi crescendo, esse boca a boca foi funcionando, a hortaria foi aumentando, o nosso produto que tem uma qualidade diferenciada, que a gente procura muito, a gente prioriza muito isso, produtos saudáveis, produtos produzidos com muita responsabilidade. Começou a ficar mais conhecido na região, começamos a entrar em supermercados, em grandes redes, em restaurantes, em refeitórios de indústrias, enfim, a hortaria foi crescendo e hoje a gente tem uma estrutura muito grande, sem perder a essência. A gente continua com a feirinha online, só que agora com aplicativo, com site, com proporções bem maiores, fazendo as entregas todas as semanas ainda. A gente está falando de que época, de que ano foi isso, do início até a primeira estufa, foi o início das vendas? 2016 a gente começou, né, fazendo cursos, estruturando, e 2017 nós começamos as vendas. Então a hortaria ela tem aí seus 8 anos e está crescendo cada vez mais. E agora a gente está tendo a honra de ter a minha irmã trabalhando junto com a gente, minha irmã mais nova, formada em arquitetura e urbanismo, decidiu pedir demissão da vida de arquiteta para trabalhar no negócio da família. Pergunta simples, mas que você deve responder várias vezes aí, né? Por que alface? Porque eu acho que a gente tem que achar várias formas de estar conectado com o público consumidor. E a gente sabe, né, que não precisa nem fazer pesquisa de mercado para entender que a vida mais saudável, o cuidado com a alimentação é uma tendência e é algo que a gente tem que incentivar. Então, a minha ideia é justamente facilitar a vida saudável, porque eu nunca fui muito fã de alface, confesso, nem de verduras em geral. E eu pensava, sempre que tinha pronta, ela limpa, para eu só abrir, comer e temperar, eu comia muito mais. Porque dá uma preguiça, né? Lavar alface, cortar cenoura, fazer tudo isso. Eu disse, então eu vou produzir algo que eu seria cliente, que eu compraria muito fácil. Então, hoje a hortaria passou daquela estufa pequenininha que a gente só vendia in natura para tudo higienizado. Então a gente ainda vende in natura em grande quantidade para alguns mercados, que tem muitas pessoas que preferem ainda o in natura, mas nosso carro-chefe são as alfaces higienizadas. Então a gente já entrega prontinha para consumo e o objetivo é agregar valor e facilitar a vida saudável das pessoas, né? Pois é, esse processo, né, de agroindustrialização, de entregar ela pronta, higienizado, né, isso é uma maneira muito emblemática de agregar valor e algo que, assim, eu acho que sempre é importante que os produtores que têm essa possibilidade despertem para essa possibilidade, né, sempre buscar oferecer o produto de maneira diferenciada, como vocês estão fazendo, isso vai aumentando o valor, com um pouco de investimento ali vai gerando um retorno muito maior. Exatamente, e agregar valor sempre é uma alternativa boa, e tem muitas pessoas que acham que não tem como no seu negócio, mas sempre tem. Então, eu uso muito, por exemplo, o exemplo da carne, né? As pessoas, muitos criticam o consumo da carne, e aí eu ainda brinco, eu planto alface, mas defendo carne. Porque eu acho que é um equilíbrio. As pessoas, elas têm que entender seu organismo, têm que entender a sua rotina e têm que conseguir adaptar e juntar as duas coisas. E essa é a questão de agregar valor. Por exemplo, eu conheci vários produtores que têm a questão vamos lá, a preservação da onça pintada. Então, a onça pintada, ela come seus bezerros, eles têm uma perda bem considerável, mas eles agregam valor a isso, eles preservam a onça pintada, eles têm o selo, eles vendem esse produto um pouco mais caro, mas as pessoas têm aquela certeza de que tem um propósito maior atrás disso. Então, sempre tem como a gente comunicar e agregar valor de uma forma diferente. Eu poderia vender só in natura e venderia muito bem, porque os produtos, eles são bonitos de se ver, mas eu quis facilitar, então o nosso público aumentou muito, principalmente na pandemia, né? Na pandemia estava todo mundo meio assustado e como a gente entregava em casa, nós triplicamos de tamanho. Então nós tivemos uma oportunidade aí, a gente fez do limão uma limonada, né? Então a hortaria ela teve um desafio muito grande na parte de produção, na parte sanitária, de cuidado, porque né, nós tínhamos que preservar os nossos funcionários também, principalmente. Mas a gente se equipou bem e conseguiu fazer as entregas e ela cresceu nos desafios aí que o produtor tem esse poder de se superar, né, cada vez mais. Excelente. Você falou que
é possível sempre agregar valor. Eu me lembrei aqui de um fato, né, que eu vi recentemente num posto de gasolina, numa conveniência de posto de gasolina. Então você tem lá o gelo triturado, o gelo, né, que passou a ser vendido também já para utilização nos drinks, o gelo em pó. E aí eu passei a ver porções de gelo menores, até que eu me deparei num posto de combustível. Não sei se é comum onde você mora, se você já viu isso, mas um gelo vendido dentro de um copo, porque as pessoas querem beber, às vezes comprar bebida quente ali, o destilado, e já Já utiliza tá ali. pronto. Então ver um gelo, uma porção, um copo de 400, 500 ml por R$ 5, né? Isso é um Exato. baita valor agregado, né? Nossa, demais. É que nem os gelos quadrados para drinks, né? Sim. As forminhas agora estão bombando E agora também. saborizados. Já batem Saborizados. saborizados já. Exatamente, é isso aí. Então, imagina, se até com gelo a gente pode agregar valor, tantas coisas que a gente pode fazer com produtos do agro, né? O carro-chefe lá na hortaria, então, é o alface principal. É. Que tipo de alface vocês produzem? Nossa, ó, vou te falar, quando a gente criou a hortaria, eu nem sabia que tinha tanto tipo de alface, tá? A gente vende americana, crespa, que é a mais comum, assim. Temos a lisa, temos a romana, temos a brunella, temos a rubinella, temos as babies, né, que é uma versão mais gourmetizada também. Nós temos várias, a Lolo, que esses nomes depende também da semente, né? Mas a gente tem aí muitos tipos de alface, cada um com as suas características. E eu nunca me imaginei que eu estaria vendendo crocância de alface, mas eu vendo isso também. Porque tem alfaces especiais para hambúrguer, para canapé, para comer num ambiente mais quente, mais no inverno, que tu pode refogar, fazer outras receitas. Então, sempre tem muita coisa para fazer. E uma outra coisa que a hortaria faz, a gente produz, né? As folhosas são todas nossas, mas a parte de legumes que a gente processa, a gente compra de produtores parceiros, pequenos produtores da região, para fortalecer isso também. Então, a gente sabe como é que eles são produzidos, a gente consegue enxergar e tem essa proximidade do produtor, e nós compramos, né, os legumes para cortar, higienizar e já entregar preparado para o consumidor. Né, limpo já, só botar na panela, temperar como quiser e sem desculpa para não comer. Muito bem, né? E sem desculpa para não comer é boa. Eu também compro muito o já prontinho, Pronto. limpo, assim, porque Então, realmente facilita demais. exato. Depois do alface, o que é a segunda linha? Quais são os outros produtos assim que tem uma demanda grande? A gente vende muito temperinho, né? Cebolinha e salsa. Sai muito também, muito mesmo. E a gente também tem a versão in natura e a versão já picadinha e higienizada. Também muitas pessoas não têm muita paciência para ficar cortando. Nós temos rúcula. Nossa rúcula também é bem famosa, é bem conhecida. É uma rúcula mais suavezinha. Nós temos os microverdes também. Nós temos as flores comestíveis, que aí é uma pegada mais gourmetizada mesmo, que a gente vende muito com foco em restaurantes. Então tem vários chefes de cozinha que utilizam, a gente entrega para eles, porque no mercado em si as pessoas não têm esse costume, né? Não tem muita saída. Então esse foco é mais para restaurantes mesmo. E fica, né? Diferencia, finaliza o prato, e os sabores dos microverdes eu indico comerem, que são incríveis. Eles acentuam o gosto. E a gente está entrando em outros mercados aí, pensando, mas essas produções nossas são a alface, é a que sempre chamou mais atenção, mas a gente também tem essas outras opções. Além da rúcula, também tem o radite, que a gente consome muito lá no Rio Grande do Sul, agrião, couve, né, a couve manteiga, essa a gente produz na terra, ainda seguindo as orientações da minha avó, então a gente tem bastante couve e manteiga. Chás, a gente vende também, temperos. E aí, mas essas coisas mais nossas ali é na feirinha, né? E como funciona a gestão desse negócio e, por exemplo, a parte agronômica, o olhar, né, do que pode realmente abrir um mercado ou não? Como que vocês trabalham isso? A gente foi aprendendo, o famoso ir trocando o pneu com o carro andando, né? Porque a hortaria, ela cresceu de uma forma que a gente até, confesso que não imaginava, a gente sempre almejava, né? Mas era uma coisa que a gente sabia que talvez não fosse tão fácil assim. E quando meu pai tomou a atitude aí de arrendar a lavoura para focar nesse negócio, ele realmente deu um boom gigantesco. É a nossa família que gerencia isso, nós estamos todo dia na propriedade rural. Meu pai é a linha de frente, minha mãe cuida da produção, então a gente dividiu, né, tarefas. O meu pai, ele cuida da parte comercial, a gente tem uma equipe financeira, tem contadores e tem uma equipe que organiza toda a gestão financeira. Minha mãe cuida da produção. Minha mãe se formou em agronegócio para cuidar, ela é enfermeira, fez outra faculdade para conseguir trabalhar e oferecer o melhor, né, para a fazenda. Nós temos agrônomo que nos atende, né, então nós temos acompanhamento técnico regular lá.
para orientações dos insumos, o que usar da melhor forma. Hidroponia é tudo na água, né? Então, assim, raramente a gente usa alguma coisa na foliar, né? É mais na água mesmo. Nós temos uma equipe grande de produção, nós temos o gerente das estufas, nós temos a gerente da indústria, também para organizar toda a parte de industrializados. Nós temos uma gerente de logística, que cuida aí toda a logística, né, terceirizada, nossa. Então nós temos os nossos motoristas e as nossas vans e caminhões refrigerados para fazer as entregas. Então é uma mulher que está à frente disso, inclusive, ela organiza toda a logística de entrega. Eu cuido do marketing, né? Deveria cuidar mais, inclusive, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Agora que você falou que você nem sempre faz vídeo ali, você deu um tiro no pé, mas tudo bem. Não, exatamente, mas vamos jogar a vida real, né? E a minha irmã agora, ela tá vindo, como ela é arquiteta, toda a parte de ampliação da indústria e das reformas que a gente tá fazendo, ela tá liderando. E aí tem que ser tudo para ter, né, o aval de funcionamento. Então tem vários detalhezinhos importantes que a minha irmã toma conta. Vocês estão vendendo para onde você falou? Rio Grande do Sul? Só Rio Grande do Sul. Para a região ali, né? A gente tá chegando agora na capital também. Passo Fundo, Santa Maria, Porto Alegre. A gente tá... E assim, tem muitos pedidos daqui pro Mato Grosso, né? Franquia, quando que a hortaria vem para cá. A gente tem essa ideia, mas eu acho que a gente não pode dar o prazo maior que a perna, né? A gente tá estruturando, arredondando bem o processo. Agora a gente tá botando em prática um software feito desde o início para nós, porque eu tive muita dificuldade de encontrar softwares que eram para hidroponia especificamente, assim. Então, eu tentei adaptar alguns já existentes com lavoura, do pessoal que eu conhecia, que são softwares incríveis, mas é difícil adaptar, não é a mesma coisa. Então, eu contratei um profissional que está desenvolvendo o software, passando por todas as etapas da hortaria. Então, ele tem uma imersão na parte de produção para entender tudo que tem que fazer. Tá cheio de QR Code lá, tá super tecnológico a hortaria agora. E a gente vai melhorando, vai profissionalizando. Agora com os pedidos pelo site, pelo celular, facilitou muito também. E é isso, deixando cada vez mais fácil para quem consome e para quem produz, que também não é fácil, né? Maravilha, muito legal. Eu não sei o que você pode revelar de números, mas são quantas estufas? 14? 14. Qual o tamanho da área que vocês ocupam? Qual a propriedade? Qual a agroindústria? Na verdade, a gente ocupa só a sede da propriedade. Porque a parte da lavoura, ainda o pessoal brinca que iam botar grade pra gente não começar a botar estufa pra tudo que é lado. Porque as ovelhas do meu pai a gente já comeu todas, né? Não tem mais lá. O gado também. Então tem só um espacinho pros cavalos e o resto a gente transformou em estufa. Então não é uma área muito grande, não. É a sede da fazenda. E de volume vocês estão entregando o quê? Como que tá essa produção mensal? Vocês estão ganhando escala gradativamente? A gente vende aí uma média de 20 mil pés por mês. É bastante, assim, nossa produção, e tem mais do que a gente compra, né, para processar. Então tem uma saída muito legal, assim, é bem bacana, é bom ver, é gratificante ver uma coisa que começou tão pequenininha, um negócio que começou com uma ideia singela, virar numa grande empresa. Então ver a nossa indústria, ver nossos funcionários, ver o refeitório cheio, enche os olhos, assim, é uma sensação muito boa. E aí você ter 25 colaboradores ali é um grau de responsabilidade muito grande, né? Para que você realmente consiga manter no prumo e encontrar maneiras de ganhar escala, né? Conforme a gente vai vivenciando as dores do crescimento aí também. E não é fácil, né? Eu acho que ser gestor a gente não pode romantizar isso também. Não é fácil. Lidar com pessoas nem sempre é fácil. A gente tem muitos desafios e tem que saber lidar com eles. Tem que entender a tua mão de obra, entender teus funcionários, como é que funciona o dia a dia. A hortaria está passando por um crescimento que daqui a pouco ela vai ter que a indústria funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com escalas. Então a mão de obra se torna um desafio gigantesco, não é fácil. A gente tem pouca rotatividade porque particularmente nós somos uma empresa muito boa de se trabalhar, a gente é uma grande família, assim, então a gente não tem muita saída. Mas a gente precisa contratar mais para agregar no grupo e a gente sente uma certa dificuldade de mão de obra qualificada. Então, não é fácil, mas a gente está aí na luta. Pois é, isso aí independe da região do país e da atividade, né? Em geral. É muito grande a necessidade de mão de obra qualificada e cada vez parece que é mais difícil ainda. Eu não sei se as pessoas não estão querendo trabalhar, não estão se qualificando, eu não sei, mas tem um ponto de interrogação grande, um gargalo gigantesco. Tem. Porque oportunidade tem, né? Emprego tem. Exatamente. Só que as pessoas elas estão se tornando cada vez mais exigentes, assim, no sentido de o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, quanto eu vou ganhar, qual vai ser minha folga. É uma coisa meio complexa, então a gente já, na entrevista já desmotiva, né? Já pensa, poxa,
A pessoa nem quer saber como é que vai ser o trabalho, né? O que vai Mas fazer, vou por ter que que a nossa trabalhar de empresa... segunda a sexta, né? É bem Isso, por isso. exato, né? Então, assim, não tá fácil, não tá fácil, mas a gente pega no batente também a família toda. E quando precisa, eu tô na indústria, eu tô na estufa, a gente vai se ajudando. Os clientes da Agrosol tiveram uma produtividade surpreendente nesta safra de soja. Mesmo com os desafios climáticos em algumas regiões, quem investiu nas sementes da empresa colheu excelentes resultados. Em Sinop, o grupo Pascoaloto plantou a cultivar Brasmax, Olimpo e Pro e alcançou uma média de 90,5 sacas por hectare, em uma área com mais de 1.000 hectares. Já em Brasnorte, o produtor Jorge Pires de Miranda optou pela Brasmax Sparta I2X e viu sua lavoura bater entre 102 e 105 sacas por hectare. E qual o segredo de tanta produtividade? Escolhas bem feitas. As cultivares certas, aliadas às novas biotecnologias, garantiram mais sanidade no campo e, com isso, mais rendimento. E nem bem terminou a safra 24-25, a Agrosol já está olhando para frente. A equipe técnica já trabalha na avaliação de novas cultivares que devem reforçar o portfólio da empresa na próxima temporada, gerando ainda mais estabilidade e resultados para os agricultores. Porque o produtor sabe, cada saca a mais conta e faz diferença no bolso. E pode seguir confiando na qualidade das sementes Agrosol. Camila, vamos lá, só para a gente trazer aqui um ponto que eu acho que é crucial e você, até comentamos aqui antes de começar a gravar, que você expôs nas redes sociais, né? Você mostrou a dificuldade que todo produtor rural vivencia e que vocês vivenciaram, né? Uma indústria a céu aberto, independente de estar coberta por uma estufa, é uma indústria a céu aberto. Me fala um pouquinho do que vocês enfrentaram agora em janeiro. A gente teve um temporal lá, né? Um mini tornado. E assim, a nossa propriedade rural ela é muito abençoada porque nós temos mais de 50 hectares de mato nativo que ficam, a gente brinca que é o nosso cinturão de proteção. Ele protege a nossa sede, então quando vem vento de onde, segundo a minha avó, é o vento da tormenta, né? Vó sabe. O mato segura muito, então a gente tem pouco problema com chuva, com vento, com essas questões climáticas. Mas teve um que veio fora do contexto e destruiu completamente 2 estufas nossas. De 4.000 pés, a gente conseguiu salvar 40, que foi mais aquela coisa sentimental mesmo, sabe? De tentar não entregar tudo, e foi uma sensação muito dolorida, foi um desafio muito grande, e eu tive que ver nesse momento um papel diferente de Camila produtora. Porque eu sempre estava com meu pai, vendo meu pai e a minha mãe serem fortes para não demonstrar para nós que estava um problema muito grande, né? E dessa vez eu tive que segurar firme pela minha irmã. Então, quando ela viu aquilo, foi muito impactante. Eu chorei, é uma sensação horrível tu ver o teu trabalho. E assim, são estufas que a gente aplica muita tecnologia, a gente investe, não é porque é estufa, porque é barato, muito pelo contrário. Uhum. E ver tudo torcido no chão, destruído, é uma sensação muito ruim. E a gente viveu isso eu já tinha passado pela enchente e a gente passou intacto e eu consegui mobilizar muito para ajudar alguns produtores, mas trocar de papel é muito dolorido, assim. Então, a gente teve que, de novo, se readaptar. Meu pai, eu nunca vou esquecer que tava eu e minha irmã, assim, com o olho cheio de lágrimas, meu pai chegou e falou assim, ser produtor rural é isso. Bem-vindas a esse mundo, porque assim como um dia tu tá batendo recorde de venda, no outro dia pode acontecer alguma coisa e tu pode perder boa parte da tua produção. Então, meu pai e minha mãe, eles são muito resilientes, eles são essas pessoas incríveis, assim. Eu acho que nosso negócio vai bem porque a nossa família é muito unida. E o agro é isso, né? Exatamente, sensacional. E você usou a resiliência deles, né? Usou essa palavra e é justamente o que eu ia falar, né? Isso é resiliência, né? É o que realmente faz a casca do agro ser tão forte, né? Apesar de tantas críticas e tudo mais que você está habituada a rebater. Só para a gente fechar a pauta hortaria aqui rapidamente, você como uma profissional, né, da comunicação, do marketing, ou seja, de levar adiante, agora na sua última palestra, hoje você mostrou ali um vídeo muito legal que valoriza todos os elementos que nos criticam lá fora, né? Acho que Sim. você traduz o que é o nosso agro. Me fala um pouquinho da importância disso e de todos os produtores, né? Enfim, todas as empresas buscarem levar essas mensagens que fazem parte do dia a dia, mas muitas vezes é preciso a técnica no profissional de comunicação, no profissional ter essa visão que no dia a dia a gente acaba não tendo.
Exato. Quando eu desenvolvi ali o roteiro, foi justamente pensando nisso, né? Já comecei a falar que a nossa família nasceu no agronegócio, que a gente trabalha com sustentabilidade, com responsabilidade, a natureza é nossa melhor amiga, porque às vezes são coisas que para nós são óbvias, mas que para as pessoas que estão por fora ou que acham que o agro é aquilo que mostram muitas vezes na rede social ou que dão as suas opiniões sem conhecer, não sabem o que realmente acontece, né? Então eu tento sempre no marketing da hortaria aproximar os públicos, né? E mostrar, ó, aqui a gente faz assim, aqui nós temos uma área de preservação permanente intocável que o meu avô fez questão de cercar para os bichinhos não irem para o asfalto. Então tem produtores inúmeros que a gente pode citar que poderiam legalmente desmatar mais, mas não, eles vão lá e mantêm tudo em pé, produzem do mesmo jeito. É uma questão de responsabilidade. Eu acho que o produtor tem que mostrar aquilo que para ele é óbvio e está no dia a dia para as pessoas entenderem e conhecerem mais o que a gente vive. Maravilha. Agora eu vou desconstruir o roteiro do podcast. Normalmente tem uma sequência lógica. A gente falou do que eu queria falar mesmo, que era a questão do teu lado produtora rural, empreendedora, né? E já falar um pouquinho disso. Vou trazer alguns elementos para você bate pronto e rebatendo aí, tá? Bom, então você já disse, né, filha de produtores rurais, qual a primeira imagem de campo que você lembra? A tua primeira lembrança, memória de agro? Ah, essa é maravilhosa. Minha primeira lembrança é numa safra de soja. O pessoal levava marmita, né? Lá, porque não dava tempo de todo mundo descer pro refeitório. E nossa propriedade nunca foi uma grande propriedade, né? Uma média propriedade lá pro Rio Grande do Sul. Que também aqui com Mato Grosso a contagem é bem diferente, né? Mas lá pro Rio Grande do Sul é uma média propriedade. E a minha lembrança é eu achando o máximo aquelas colheitadeiras colhendo a soja caindo no caminhão, o meu pai dirigindo o caminhão para levar, eles me mostravam tudo o que acontecia. E eu me sentia muito útil, eu não ajudava em nada, eu era pequena, bem criança, assim. Mas eu me achava muito importante, eles me faziam me sentir importante, meu avô e meu pai. Tanto que na hora do lanche, da marmita, eu sempre tinha minha marmitinha, eu sempre tinha o meu lanchinho, né? Na janta de encerramento, eles me agradeciam. Então, assim, Legal. com certeza, essa lembrança, eu sentada aí na roda de um trator, na roda da própria colheitadeira, comendo marmita com meu avô e com meu pai. E você nunca pensou em fazer, eu não sei se fez agronomia ou veterinária ou zootecnia, não. Você partiu para a área da comunicação logo. Não, o meu grande amor sempre foi a comunicação. Embora eu soubesse da importância da agronomia, da veterinária, da zootecnia, da área das agrárias e o meu amor por eles, né, por essa área em geral ser tão grande, eu acho que a minha vocação sempre foi a comunicação. Então, quando eu fui fazer meu teste vocacional, o normal seria nem fazer, né, e ir para agronomia, mas meu pai sempre me incentivou a escolher aquilo que me desse brilho no olho, aquilo que fizesse a diferença para mim. E o que me deu brilho no olho foi ser comunicadora, e é o que eu faço até hoje, e com a sorte e com o propósito bem definido de juntar meus dois amores, né, que é o agro e a comunicação. Excelente, por isso que faz com excelência, né? Quando a gente junta, faz o que gosta, né, Camila? E você não é uma pessoa que maqueia uma história, você não finge ser isso, você é isso, né? E quem te conhece sabe muito bem. Isso é muito legal, porque é legítimo. E aí eu vou suprimir, evidentemente, toda a tua trajetória aqui da parte da comunicação, porque isso está em todas as suas palestras, né? Você sempre fala, as pessoas que conhecem sabem que você passou pela CNA, né? Ou seja, bagagem de informação não falta para você colocar, inclusive, nas suas defesas do agro. Eu queria saber hoje, com quase 500 mil seguidores só no Instagram, como você define o teu papel? Né? Você está sempre fazendo embate, mudou um pouco da postura, às vezes era mais aguerrida, depois tira um pouco o pé, né? Faz parte também do processo do momento que está vivendo, mas como você enxerga o papel que você faz e a missão que você acabou, né, acabou sendo colocada sobre seus ombros também, de certa forma? Quando o pessoal me define como a defensora do agro brasileiro, eu penso, caramba, é uma responsabilidade muito grande, né? E que realmente eu vesti essa camiseta meio no susto, porque quando o meu primeiro vídeo viralizou, foi tudo muito rápido depois disso. E eu comecei a gravar mais vídeos e hoje eu tenho uma responsabilidade tão grande que as pessoas, eu falo que tu entendeu que tu tá no lugar certo ou que tu fez a coisa certa quando as pessoas lembram de ti quando tu não tá presente. Quando as pessoas mencionam o teu nome em ambientes onde, falou do agro, falou o teu nome. E o que eu sinto, assim, que a Camila teve várias versões, mas nunca perdeu a essência dela, né? Eu sempre fui a Camila, produtora rural, a Camila comunicadora, a Camila que antes era no backstage, depois foi pra cima do palco, mas quem me conhece sabe que eu continuo exatamente a mesma pessoa.
O que eu sinto que mudou um pouco nas redes sociais foi um pouco de maturidade, normal. Eu comecei, meu primeiro vídeo lá quando eu viralizei, eu tinha 25 anos, hoje eu tenho 32. E aí lá eu achava o máximo, bater de frente, falar lá, ser prepara, polêmica. né? Não só esse, né? Eu bati de frente com muito artista, eu viralizei muitas vezes, fui criticada muitas vezes pelo próprio agro, assim, então mas era aquilo que chamava a atenção do público que não era do agro, foi a forma que eu achei de chamar o público. Só que hoje eu sinto que eu consegui conquistar um respeito do agro e dos jovens como referência. Então talvez eu não viralize mais tanto como um dia eu já viralizei, porque eu optei em ter uma conta mais tranquila, até pela minha saúde mental, porque foi muito difícil para mim. Eu tive crises absurdas de ansiedade, porque rede social é um horror, não é fácil, não adianta Você romantizar. lia comentário? Lia, pior que lia. E aí, Dizem, obviamente todo mundo diz isso, é o maior erro. é um erro porque tu começa a acreditar que tu é aquilo que as pessoas te descrevem. E quando tu começa a acreditar nisso, tu vai perdendo a tua essência automático, porque tu vai começando a pensar em formas de agradar. Moldando. A gente não vai agradar, nem Jesus agradou todo mundo, quem dirá nós, né? Então, hoje eu tenho uma pegada mais informativa, continuo respondendo artistas, inclusive eu respondi a Anitta semana passada, mas de uma forma um pouco mais sutil, assim. Não tenho o engajamento, a popularidade que tinha antes, mas as pessoas, quando acontece qualquer coisa nesse sentido, elas correm pro meu perfil. Tipo, a Camila vai responder, a Camila vai nos representar, a Camila vai nos defender. E eu sinto que eu abri alguns caminhos interessantes para alguns jovens estarem mobilizando mais nas redes sociais, e isso me deixa muito feliz. Porque eu me lembro que quando eu comecei a gravar esses vídeos no Instagram, pela minha idade, por ser mulher, era tudo... Eu era, tipo assim, a primeira a dar cara a tapa sozinha, assim, né, apanhar sozinha. E eu tinha muita gente que me apoiava, mas não aparecia. No sentido, tamo contigo, vai lá, ou me dava respaldo técnico, mas não fala meu nome, não comenta que eu tô junto. Então, eram coisas, assim, que a gente vai aprendendo. Hoje, com bastante seguidores, eu sinto uma responsabilidade muito grande em falar sobre vida real, né, em mostrar a Camila produtora rural, a Camila que teve problemas, a Camila que nem todo dia acorda feliz, que tem dias que tem vontade de ficar na cama, que não é bom, que não é legal, mas eu quero mostrar hoje o meu papel, é mostrar que é possível tu usar a rede social de uma forma responsável e é possível tu comunicar o agro de outras formas também. Então, Eu acho que uma fórmula sua que deu certo e que você acabou de dizer que mantém ela, é que a gente não rebate críticas vazias com respostas sem fundamento. isso. E eu me recordo de todos os vídeos que eu vi seus, você sempre colocou dados, Isso. pesquisas e informações, né? Porque a maneira da gente responder categoricamente é assim, né? Se vai ser com rispidez, se vai ser com mais elegância, com ironia, enfim, mas os dados estão lá, as informações estão lá, né? Contra fatos e dados, né, não há o que contestar, né? Exato. Acho que isso é uma essência que serve para que as pessoas enxerguem também a necessidade de trazer as informações, está lá aí, a gente tem milhares de fontes, né? Basta colocar numa roupagem. Exato, e isso eu nunca vou perder, assim, eu acho que o que convence as pessoas não é quem debateu melhor, ou no sentido de quem foi mais agressivo, ou quem deu a cortada mais interessante. Eu acho que é quem trouxe mais dados. E geralmente, assim, eu vou te dizer, não é geralmente, 100% das pessoas que eu respondi, elas falavam por opinião própria, sem dados, e viralizavam. Então eu brincava que era uma bola quicando para eu chutar no gol. Porque eu pegava o assunto, aproveitava o público e mostrava os dados. Então eu sempre estudo muito antes de gravar um vídeo. Eu não gravo por gravar ou para viralizar. Eu gravo geralmente tudo muito pensado, é tudo muito estruturado. Claro que quando o famoso posta alguma coisa, eu não posso perder o timing, né? Mas eu estruturo, eu estudo e falo o que eu acho que é o certo para as pessoas entenderem que existe o outro lado. Maravilha. Eu me recordo, não sei se foi o primeiro vídeo, acho que foi o primeiro que teve que viralizou de uma maneira muito, muito, muito impressionante, foi a da paródia da música. Né? Foi. Eu me recordo que eu te mandei uma mensagem no dia, né, no dia seguinte, a explosão, e você falou, agradeceu, né, parabenizei, você que estava assustado, né, algo assim, Sim, você falou, eu não sabia que ia tomar essa proporção. Sim, foi assim. E aí veio a história, ou deixa morrer, ou aproveita essa oportunidade, entre aspas, para realmente levantar uma bandeira, uma voz mais constante. No coração do Vale do Guaporé, o município de Pontes e Lacerda desponta como um polo agropecuário em plena expansão.
Com rebanho bovino de peso e milhares de hectares destinados ao cultivo de grãos, a região mostra que tradição e inovação caminham juntas. É a força do campo em movimento, onde quem produz cresce com tecnologia e quem investe prospera com oportunidades. E é neste solo fértil que a Oeste Rural Show consolidou-se como a maior feira de negócios agro do Vale do Guaporé, movimentando mais de 720 milhões de reais nas 4 primeiras edições. Com o agro conectado ao digital, à sustentabilidade e às novas oportunidades, a 5ª edição da feira prepara-se para ser mais uma vez uma grande vitrine de negócios para o setor. E você não pode perder. De 27 a 30 de maio, no Parque de Exposições de Pontes e Lacerda, Oeste Rural Show 2025. Realização: Sindicato Rural de Pontes e Lacerda. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Estamos caminhando para o fim aqui, Camila. Deixa eu perguntar uma curiosidade, eu não sei se o pessoal te perguntar. Deixa eu te perguntar, você já encontrou pessoalmente com a Anitta? Já teve essa oportunidade? Não. Pois é, eu encontrei com ela um tempo, só que assim, faz um bom tempo, mas ela ainda não tecia os bons comentários dela. Não, Foi na verdade, muito antes, muito tempo atrás. Quando eu trabalhava na Zero Hora, lá no Rio Grande do Sul, uma vez eu acompanhei ela numa entrevista. Mas ela estava começando, ela estava fazendo show em boate, assim, pequenininho. Ela estava recém sendo mais conhecida. Aí eu conheci ela pessoalmente, mas assim, de conhecer, de conversar, nunca... E sinceramente, eu ficaria muito feliz se um dia isso acontecesse, porque eu acho que ela também amadureceu muito. E o vídeo que eu respondi dela semana passada, o que ela falou, tem muito erro no que ela falou, mas ela fala uma hora, ela deixa bem claro, sem o agro não tem alimento e não tem economia. Eu pensei, opa, né, estamos melhorando. Então eu acho que é isso, é diálogo, né? E a minha resposta não foi agressiva, não foi irônica, foi, sem briga, tamo junto, mas deixa eu só te explicar, acrescentar algumas coisas, se tu me permite. Acrescentar, muito bem. Eu acrescentei aí com dados, informações. Muito bem, e para o pessoal que está ouvindo, tá? Citei a Anitta porque foi o primeiro vídeo, era uma resposta à Anitta, e o que ela apresentou, inclusive, hoje na palestra foi justamente esse que falava do marco temporal, e trazia esse elogio ao agro e depois algumas informações que eram inconsistentes. Tanto que eu enfatizei o elogio, né? Eu ainda repeti o corte, eu disse, o que ela falou, mandou benzão, Anitta. Então é isso, eu acho que... Você ouve a Anitta? Não o que ela diz, o que ela canta. Não, sabe que não é muito meu estilo, assim, confesso. Mas também, às vezes, tá tocando, eu escuto, tá tudo certo também. Eu acho que as músicas mais antigas dela eu escutava mais. Inclusive, tinha elementos para fazer a paródia lá. Exato, não, eu escutava mais, já escutei mais. Agora eu tô um pouco mais seletiva, assim, acho que é idade também, sei lá. Mas assim, não teria nenhum problema de ter ela na minha playlist do Spotify. Inclusive, eu acho até que eu tenho ela na minha playlist. E, de novo, eu não tenho nada contra a pessoa Anitta. Eu tenho contra pessoas que dão opinião sobre aquilo que não dominam e que têm uma influência e um acesso a muitas pessoas. Isso eu acho irresponsabilidade. Mas nunca julguei a carreira dela, nunca falei sobre o trabalho dela, porque realmente ela tem os méritos dela e eu nunca faria algo desse sentido. Exatamente, né? Quem estiver ouvindo aí, é muito isso que a Camila está dizendo, tá? É a questão da desinformação, da falácia, da fake news, chamem como queiram, mas é exatamente isso que precisa ser combatido. Muito bacana. Camila, vamos lá. Temos algumas perguntinhas aqui que são padrões aqui no podcast. Uma delas, qual a pergunta que você espera ter que responder um dia? Pergunta que não te fizeram ainda, que você fala, caramba, queria falar sobre isso. Como você chegou até aqui? As pessoas já me perguntam, mas hoje talvez a minha resposta não seja a que eu quero dar um dia, né? Como você chegou aqui, eu quero contar ainda uma história, eu tenho muito para viver, eu tenho muitos projetos, eu tenho muitos planos, eu tenho muitos empreendimentos aí para que eu tô começando. Então eu quero trabalhar muito, suar muito a camiseta para um dia olhar para trás, me orgulhar e poder responder isso para uma geração que vai estar começando para incentivar e poder manter eles no nosso agro. Legal. Uma curiosidade sobre você. Uma curiosidade sobre mim, antes de ser comunicadora e me formar em comunicação, eu era bailarina profissional. Pouquíssimos sabem disso, eu sei que não parece, mas eu era bailarina clássica, de balé clássico, sapatilha de ponta. Participei de muitos festivais, eu dava aula de balé e até alguma idade o meu sonho era ser bailarina profissional. Quanto tempo você ficou? Quantos anos você ficou? Eu comecei a dançar com 2 aninhos, né? E fui até aí meus 16, 17. Eu parei para ir para a faculdade
E aí eu me lembro que eu fiz uma audição pro Bolshoi, aí eu não passei. E aí eu me desmotivei um pouco também, e foi uma confusão. E aí eu virei a chave, mas eu ainda sou apaixonada pela cultura da dança. Eu sou uma pessoa que ama música clássica, eu sou uma pessoa que ama ir em espetáculos culturais, eu sou fã de arte, sou fã de tudo que as pessoas acham que não tem nada a ver com agro, eu digo que tem tudo a ver e eu sou uma fã número 1. Maravilha. A última pergunta é aquela padrão, então vai ser como te encontrar nas redes sociais, você vai falar aqui, mas vamos lá, vou fazer uma outra. Aproveitando um gancho que você deu na tua palestra, você falou assim que quer se preparar, está se preparando para ser mãe. Já tem isso em mente? Como é que está esse lado? Tenho, né? Passei dos 30, é o meu sonho. Assim, eu e o Bruno, a gente tá construindo aí uma vida mais calma, porque eu brinco, né, que se eu engravidasse agora, meu filho ia nascer no aeroporto ou no palco, numa palestra. Perguntar isso, tá tendo tempo, né? Basicamente isso, mas assim, eu tenho um sonho, é um sonho meu ter a minha família e ser mãe, eu amo criança, eu amo a possibilidade de ser o que os meus pais foram pra mim, ser para os meus futuros filhos, então é um sonho muito real meu, então eu tô assim, né? A hora que Deus quiser, vem, mas eu já tô preparada. E não vai faltar salada no prato, né? Não vai faltar salada no prato, fazendinha, todos os brinquedos vão ser temáticos, o que vai aparecer na TV também vai ser tudo do agro, então assim, as crianças já vão nascer defensoras do agro. Muito bem, só para deixar, cumprir aqui a rotina, as pessoas quiserem te procurar, tanto a Camila Teles quanto a Hortaria, vai lá, passa o arroba aí. Eu tô no Instagram, no TikTok, como @Camila Teles. No Instagram é Camila com 2 As, CAA Mila Teles. No YouTube também a gente tem o canal do Farm Connection, que a gente gera bastante conteúdo lá. Hortaria também é Hortaria. Eu acho que provavelmente vai ser a única que vão encontrar lá, bem ativa nas redes sociais. E é isso, a gente tá lá tentando gerar o máximo de conteúdo possível, interação, para mostrar a realidade do nosso agro. Maravilha. Camila, eu quero te agradecer, mas além de te agradecer, te parabenizar. Assim como eu fiz, acho que 6, 7 anos atrás, pela coragem, acho que acima de tudo é pela coragem, né? A gente costuma dizer, deu a cara a tapa, então vão vir elogios, vão vir aplausos, vão vir críticas, né? E faz parte do jogo. Normal. E você disse, né? Não leia os comentários, você já passou por essa experiência, a sanidade mental tem que ser mantida para que o trabalho possa ser feito. Parabéns, tá? Você tem uma missão que você assumiu e que ela é muito importante para o setor produtivo, né? Eu, como comunicador, aplaudo, porque eu acho que é esse o caminho, né? E vai em frente, né? Vai em frente com a tua missão, não só de informar, de trazer a clareza, a verdade, de contestar quando for necessário, mas também de produzir alimentos, né? Afinal, começamos falando sobre isso e a gente encerra falando sobre isso. Parabéns. Eu acho que para mim não tem propósito maior do que o do produtor rural, que é passar por desafios do tamanho que eles passam e mesmo assim se manter resiliente produzindo alimento para o mundo. Então, é isso que eu quero passar para essas novas gerações, que às vezes esquece de ser resiliente, né? E para mim é uma honra ser a defensora do agro brasileiro, assim como é uma honra colocar meu uniforme, a botina e ser produtora rural, né? Então para mim é uma honra dupla. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.